Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e venho nesta aula resolver os exercícios de apoio 3 da semana 4 da disciplina aí de matemática básica da turma da Univesp, ok? Vão ser 10 questões envolvendo aí expressões numéricas, ordem das operações e resolução de problemas matemáticos. Esses 10 exercícios que vamos resolver nesse vídeo, você encontra aqui na descrição do vídeo o link para os exercícios, esses 10 exercícios que vamos resolver aqui nesse vídeo. Mas são os exercícios de apoio da semana 3, lá da semana 4, como eu disse, da matemática básica, tá? Lembrando que no meu site, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu site, lá tem todos os links de todas as aulas, de todos os exercícios de atividades avaliativas, de exercícios de apoio, de desafios, de provas anteriores, de links para lista de exercícios extras. Todos esses links estão tudo lá organizadinho, certinho, lá no meu site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu site. E lembrando também que eu tenho um canal do Telegram, que todos os vídeos saindo aqui no meu canal do YouTube, eu posto lá no canal do Telegram. Então se você quiser receber aí em primeira mão todos os vídeos que saem aqui no canal do YouTube, é só você ir lá no canal do Telegram. Vou deixar também o link do canal do Telegram aqui na descrição do vídeo. Você se inscreve lá no canal do Telegram, saiu o vídeo no YouTube, já sabe que lá no canal do Telegram eu vou avisar para vocês, ok? Então vamos lá, essas 10 questões da semana 4 de matemática básica, que são os exercícios de apoio 3. Primeira questão, o valor da expressão 30 menos 4 vezes 2 mais 2 ao cubo vezes 3 menos 8 dividido por 4 é? Qual que é o valor? Então vamos resolver? Primeiro, o que a gente faz? Não tem parênteses. Então o que a gente faz? Primeiro, potência e raiz. Tem uma potência aqui que é o 2 elevado a 3. Depois de potência e raiz, o que a gente faz? Multiplicação e divisão. Depois de multiplicação, o que a gente faz? Soma e subtração. Então vamos lá, eu vou copiar tudo menos o 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é o 2 repetir 3 vezes, né? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui no lugar do 2 ao cubo, eu coloco o 8, o resto eu vou copiar. Agora eu vou fazer multiplicação e divisão. Depois que eu fiz potência e raiz, multiplicação e divisão. 30, esse menos eu ainda não faço. Opa, tem uma multiplicação. 4 vezes 2, 8. Esse mais ainda não faço, né? Estou na multiplicação e na divisão. 8 vezes 3, multiplicação eu faço, 24. Menos ainda não faço. Aqui tem uma divisão, né? Multiplicação e divisão estou fazendo. 8 dividido por 4 é 2. Aí aqui eu posso fazer tudo de uma vez? Faço 30 menos 8, o resultado mais 24, o resultado menos 2, tudo de uma vez? Posso, mas aqui eu vou fazer passo a passo, tá? Quando sobrou soma ou subtração, se você fazer na ordem que aparece, não vai ter problema, tá? Então vou fazer a ordem que aparece. Primeiro 30 menos 8. 30 menos 8 é 22. O resto eu vou copiar. Se você quisesse fazer de uma vez, poderia, tá? Eu vou fazer passo a passo. 22 mais 24 dá 46. E o menos 2 eu copio. 46 menos 2 dá 44, né? Então aqui eu fui resolvendo essa expressão matemática. O resultado deu 44. Essa é a resposta correta. Primeira questão é resolvida. São 10 nesse vídeo, tá? Vamos resolver aqui a segunda questão. Lembrando que aqui o tempo do vídeo está dividinho certinhos, tá? Se você quiser ir direto para a questão 5, é só você ver o tempo aqui do vídeo da questão 5, você já consegue ir direto, tá? Questão 2. Para que o resultado da expressão 3 mais 4 vezes 2 menos 6 alguma coisa, 3 mais 5 seja 14, essa operação deve ser o quê? Asterisco. Em geral, asterisco, quando a gente vai trabalhar ali computacionalmente, esse asterisco geralmente é de multiplicação, tá? Mas aqui esse asterisco, eu não sei de antemão o que é. Esse asterisco pode ser uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, uma adição, uma potência, né? Então pode ser 6 menos 3, pode ser 6 dividido por 3, pode ser 6 vezes 3, 6 mais 3, 6 elevado a 3, tá? O importante é que se eu fazer o 3 mais 4 vezes 2 menos 6 asterisco 3
mais 5 tem que dar 14. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa operação aqui por último, porque olha só. Se essa multiplicação for potência, eu ia resolver ele primeiro, para depois juntar ele com o resto. Se fosse multiplicação, ó, entre os... Ó, tem o 6 e o 3. Antes tem um menos, depois tem um mais. Então, se eu fosse multiplicação ou divisão, eu ia ter que fazer primeiro ele, para depois juntar com o resto. Tá? E se for soma ou subtração, eu também poderia fazer ele primeiro, para depois juntar com o resto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar, tá? Eu não vou mexer com esse menos 6 asterisco 3. Eu vou fazer só conta com o resto, tá? Ó, aqui tem um mais 5. Aqui tem um 3. Aqui tem um 4 vezes 2, que dá 8. E isso daqui tem que ser 14. Eu vou somar o resto, tirando esse, ó, esse daqui, que é o menos 6 vezes 3. Isso daqui eu vou guardar, o resto. Aqui tem um 3, mais 8, mais 5. 3 mais 8 dá 11. 11 mais 5 dá 16. Então, a gente tem esses menos 6 asterisco 3. O resto seria um mais 16. Concorda? 3 mais 8 dá 11, mais 5 dá 16. E isso daqui tem que ser 14. Agora, o que eu faço? Eu vou deixar esse menos 6 asterisco 3 desse lado da igualdade e vou passar esse 16 para o outro lado. Só que se o 16 está somando, esse passa para o outro lado, subtraindo. Então, olha só, eu tenho aqui um menos 6 asterisco 3, tem que ser igual a quanto? 14 menos 16 dá menos 2. Você pode pensar da seguinte forma. 14 positivo, tenho 14 reais. 16 negativo, estou devendo 16. Se eu tenho 14 reais, estou devendo 16, consigo pagar a dívida toda com meu dinheiro 14 reais? Não dá, ainda fico devendo 2. Agora, olha só, menos 6, alguma operação 3 tem que ser 2. Vamos ver subtração? Quanto que é menos 6 menos 3? Menos 6 menos 3 seria menos 9, né? Ó, menos 6 com menos 3, estou devendo 6 para uma pessoa, 3 para outra, fico devendo 9 no total. Não dá menos 2. Se eu fazer divisão, menos 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2, divisão uso regra de sinal, menos com mais, menos. Opa, pode ser divisão. Vamos ver multiplicação? Menos 6 vezes 3, tá? Ó, tô trocando esse asterisco primeiro pelo menos, troquei asterisco pelo dividido, vou trocar esse asterisco pelo vezes. 6 vezes 3, 18, na multiplicação menos com mais dá menos 18, não deu certo. Vamos ver se é adição, menos 6, troca esse asterisco por mais 3. Tô devendo 6, tenho 3 reais, não pago minha dívida inteira, ainda fico devendo 3. Então, menos 6 mais 3 dá menos 3, não deu menos 2. E potência, vamos trocar isso aqui por potência, menos 6 elevado a 3. Aí aqui já vai ser 6 vezes 6 vezes 6, já vai dar mais que 2, tá? Então, o único que bateu é o quê? É a divisão. Então, esse asterisco só pode ser a divisão, tá? Tanto é que, olha só, se for a divisão, aqui seria 6 dividido por 3 dá 2. Aí ficaria o seguinte, 3 mais 4 vezes 2, 8. Aqui é divisão, né? 6 dividido por 3 é 2. Então, ficaria menos 2 mais 5. Vamos ver. 3 mais 8 dá 11. 11 menos 2 dá 9. 9 mais 5 dá exatamente 14. Então, de verdade, tem que ser a divisão. Segunda questão resolvida, vamos aí para a terceira questão. Isso é bem legal. Os valores das expressões. Essa expressão, 2 elevado a 2 elevado a 3 sem nenhum parênteses. 2 elevado a 2 elevado a 3 com parênteses aqui no 2 elevado a 2. E aqui 2 elevado a 2 elevado a 3 com parênteses aqui no 2 elevado a 3. Qual que é o valor de x, y, z? Vamos deixar o x por último, tá? Vamos fazer primeiro o y. O y é o seguinte, 2 elevado a 2 elevado a 3. Quando tem parênteses, eu faço o parênteses primeiro, tá? Então, como tem um parênteses no 2 elevado a 2, primeiro eu faço 2 elevado a 2 para depois elevar isso a 3. Quanto que é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Então, primeiro eu fiz o parênteses aqui para depois elevar o 3. Quanto que é 4 elevado a 3? É 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 16, 32, 64. Dá 64. Vamos fazer o z aqui, é o outro que tem parênteses.
2 elevado a 2 elevado a 3, tá? Ó, aqui eu falo a mesma coisa, 2 elevado a 2 elevado a 3. Aqui eu também falo 2 elevado a 2 elevado a 3. No x também falo 2 elevado a 2 elevado a 3, tá? A diferença é que aqui o de parênteses estava no 2 elevado a 2, então eu tive que fazer o 2 elevado a 2 primeiro, antes de fazer o elevado a 3. Agora o parênteses está aqui no 2 elevado a 3. Então primeiro eu faço o 2 elevado a 3. Então aqui é 2. Quanto que é o 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tudo bem, ó? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E agora, quanto que é o 2 elevado a 8? É 2 vezes 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Vamos fazer, ó, 8 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Então vai dar 256. Agora vamos fazer o x. Aqui não tem o parênteses. Quando não tem o parênteses, o que eu faço primeiro? Será que eu faço 2 elevado a 2 ou 2 elevado a 3? Quando não tem o parênteses, esse x você vai resolver da mesma forma que esse z. Primeiro você faz as potências de cima. Então aqui primeiro você vai fazer esse 2 elevado a 3, para depois fazer o 2 elevado ao resultado disso. Tudo bem? Então o x vai dar exatamente a mesma coisa que o z. 2 elevado a 3 dá 8 e 2 elevado a 8 dá 256. Então perceba que aqui eu nem precisaria colocar esse parênteses. Se eu não colocasse o parênteses, ficaria a mesma resposta que sem parênteses. Tudo bem? Então olha só, quando eu tenho uma potência de uma potência igual a essa daqui, sem parênteses, como que eu resolvo primeiro? Primeiro você resolve a potência de cima, o 2 elevado a 3, para depois você vir descendo nas potências. Se você quiser mudar a ordem, aí você precisa colocar o parênteses, tá? Se você quiser fazer o 2 elevado a 2 primeiro, aí sim você tem que colocar o parênteses. Mas igual o z aqui, esse parênteses ficaria meio que, entre aspas, inútil, né? Lógico, se você quer deixar bem claro para a pessoa, não, olha só, você não vai confundir, hein? Faz esse primeiro, aí você coloca o parênteses para deixar bem claro para a pessoa, né? Mas é meio que redundante, porque se a pessoa sabe certinho matemática, sabe que se tiver desse jeito aqui, ele faz primeiro 2 elevado a 3, para depois fazer o 2 elevado a esse resultado que é o 8, tudo bem? Então a resposta do x é 256, do y é 64 e do z é 256, ok? Terceira questão resolvida, vamos aí para a quarta questão, outra expressão matemática. O valor da expressão 2 vezes, agora tem esse parênteses aqui, né? 4 menos 2 elevado a 1 mais 3 dividido por 2 mais raiz de 1 mais 3, tá? Aí é o seguinte, o que eu resolvo primeiro? Apesar que o pessoal fala, né? Resolve o parênteses, depois você resolve as chaves, depois você resolve o colchete, tá? Em geral vai ser essa ordem, sim, verdade, parênteses, chave, colchete. Mas você tem que resolver sempre de dentro para fora. Aí é o seguinte, olha só, quem que está no fora de tudo? Parênteses, colchete e chave. Chave é o que está fora de tudo. Então a última coisa que você vai pensar na chave. Depois, quem está dentro da chave? Tem esse colchete aqui e esse colchete aqui. Então você tem que resolver esses dois colchetes antes de resolver as chaves. Quem está dentro desse colchete? O parênteses. Então você tem que resolver esse parênteses aqui primeiro, para depois resolver esse colchete e esse daqui, para depois resolver a chave. Então é sempre de dentro para fora que você resolve, ok? Então olha só, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro esse parênteses aqui, ó. Então aqui eu vou abrir a chave 2 vezes, abro o colchete, 4 menos, aqui no parênteses. Quanto que é 4 menos 2? 4 menos 2 dá 2. Aí vai ficar 2 elevado a 1 mais 3, tá? Se você quiser já fazer esse 1 mais 3, 4, porque aí você faz o quê? 2 elevado a 1 ou 2 elevado a 3? Você tem que somar para saber, tá? Você pode já somar. 1 mais 3, 4. Então aqui, olha só, olha essa potência aqui. Eu tenho uma potência, né? Eu resolvi aqui dentro do parênteses primeiro, 4 menos 2 dá 2. E aqui eu também resolvi
aqui no expoente, tá? Apesar do expoente não ter o parênteses, é como se tivesse um parênteses aqui, ó. Você tem que resolver essa sominha quando tem uma conta. Como eu falei, quando tem uma conta no expoente, primeiro você resolve a conta do expoente para depois você resolver a potência de baixo, tudo bem? É a mesma ideia daqui, ó. 2 elevado a 2 elevado a 3. O que eu faço? Antes de você usar esse 2, você tem que fazer todas as contas acima dos expoentes acima dele. Então você faz primeiro 2 elevado a 3 para depois vir para o 2. É como se tivesse um parênteses. Aqui também, ó, como se tivesse um parênteses. Antes de eu resolver essa potência, eu tenho que resolver todas as contas que eu tenho no expoente dele. Tá? Que conta que eu tenho no expoente dele? 1 mais 3. Então eu resolvo esse 1 mais 3 que dá 4. Agora sim, na próxima etapa eu vou fazer o 2 elevado a 4. Continuando, ó. Coloquei aqui as chaves, 2 vezes colchete, 4 menos. Resolvi aqui 4 menos 2 dá 2. 1 mais 3, 4. Esse divisão ainda não resolvo, porque eu tenho que resolver primeiro os colchetes, né? Ou tem outro colchete aqui, 2 mais... Ah, nesse outro colchete aqui, o que eu resolvo primeiro? Eu tenho aqui uma soma e uma raiz, né? Então, eu vou resolver essa raiz primeiro. Mas eu tenho que primeiro resolver lá dentro da raiz. Qual que é o número dentro da raiz? É 1 mais 3. Então, eu tenho que fazer 4, né? Mesma coisa, se eu tiver uma conta dentro de uma raiz, é como se tivesse um parênteses. Você faz a conta dentro do parênteses primeiro, da raiz. Se você tiver uma conta dentro de uma raiz, você faz aquela conta primeiro. Você faz a conta dentro da raiz primeiro, para depois calcular quanto que é aquela raiz, tudo bem? Que conta que está dentro da raiz? 1 mais 3, que é 4. Continuando, depois da raiz eu tenho que fechar aqui, o colchete, fechar chaves, mais 1. Agora, que conta que eu faço? Ó, continuo ainda dentro desse colchete. Desse colchete eu faço que conta primeiro? Essa subtração, essa potência. Essa potência. E esse colchete, que conta que eu faço? Soma ou raiz? Raiz. Então, vamos lá. 2 vezes 4. Esse menos ainda não faço. Eu vou fazer primeiro essa potência, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, aqui vai ser 16. Dividido, agora vamos fazer a outra. Também eu tenho um mais e uma raiz. Esse mais ainda não faço. Primeiro eu faço a raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Agora vamos fazer a conta. Agora, ó, continuando dentro do colchete. Depois que eu resolver os dois colchetes, aí que eu vou ver para fora dentro das chaves, tá? Então, chaves 2 vezes nesse colchete aqui, ó. Nesse colchete, 4 menos 16 dá menos 12. Tá certo, né? Se você tem 4 reais, você está devendo 16, fica devendo 12. Dividido por aqui 2 mais 2 dá 4. Mais 1. Aí a gente chegou num passo que gera confusão, que gera aí uma certa dúvida em muita gente. Eu tenho vezes e eu tenho dividido. O que eu faço primeiro? O vezes ou o dividido? Quando eu tenho, matematicamente, duas operações que têm a mesma ordem, tipo esse vezes e esse dividido, primeiro eu faço o que aparece primeiro. Quem que aparece primeiro? Vezes ou dividido? Vezes. E depois eu faço o que aparece segundo, tudo bem? Então, quando eu tenho operações que aparecem que têm o mesmo grau, o vezes e o dividido, o que eu faço? Eu vou fazer na ordem. Então, qual que é a ordem que aparece? Primeiro vezes, depois dividido. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui o vezes. A menos, lógico, que esse colchete tivesse desse jeito, tá? Aí eu teria que fazer o dividido depois o vezes. Mas como tá assim, ó, tá tudo, ó, tudo dentro dessas chaves. É 2 vezes um número dividido por outro número. Aí eu faço primeiro na ordem que aparece. 2 vezes menos 12, 2 vezes 12 dá 24, mais com menos na multiplicação dá menos. E aí eu vou dividir por 4. Eu vou já tirar do colchete. Eu já poderia até ter tirado aqui do colchete, tá? Porque a conta do colchete a gente já tinha feito. A conta dos dois colchetes. Já tinha ido já para chaves. Aqui 24 dividido... Nem vou colocar mais chaves porque já vai terminar a conta das chaves aqui também.
24 dividido por 4 dá 6, né? E menos com mais dá menos. Mais 1. Menos 6 mais 1, estou devendo 6, tenho R$1, fico devendo 5. Tá? Então a conta aqui fica 5. Aí você fala, professor, mas aqui, ó, nesse passo aqui, eu fiz primeiro a divisão. Vamos ver se você fez a primeira divisão, que conta que ficaria? Olha só, aqui eu tenho um colchete, 2 vezes. Vamos fazer a divisão primeiro. Aqui, 12 dividido por 4 dá 3, tá? E aí, menos com mais na multiplicação fica menos. Então, aqui vai ficar menos. Tá? Mais 1. 2 vezes 3 dá 6. Mais com menos dá menos. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Professor, olha só. Eu fiz primeiro a divisão, depois a multiplicação e o resultado deu o mesmo. Sempre vai acontecer isso? Cuidado, se for primeiro vezes e depois dividido, sim, o resultado não muda. Mas, por que eu falei que mantém a ordem? Porque às vezes é primeiro dividido e depois vezes. Aí pode mudar. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo com primeiro dividido e depois vezes, tá? Então, vou pegar aqui 6 dividido por 3 multiplicado por 2, tá? Se eu fizer na ordem, que é o correto, fica o seguinte, ó. 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Essa é a resposta correta. Mas, se eu faço primeiro vezes, fica o quê? 6 dividido. Aí eu faço primeiro vezes. 6 vezes 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. Aí eu pergunto, será que essa resposta é 4 ou é 1? Tá? Matematicamente, quando a gente aparece operações com mesma ordem, a gente faz na ordem que aparece. Então aqui faz primeiro divisão, depois vezes. Apesar que esta forma de representar essa conta não é a melhor. A melhor forma seria, em vez de representar o divisão desse jeito, representar o divisão desse jeito. Porque se você escreve isso aqui, você sabe que você tem que fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação. Seria resultado 4. É diferente de você escrever desse jeito aqui. Aqui você tem que fazer primeiro a multiplicação embaixo para depois fazer a divisão. Aí é 1, tá? Então, esse daqui seria essa conta 1, esse daqui seria essa conta 4. E aí o pessoal fica em dúvida, será que aqui eu faço pensando nisso ou pensando nisso? Que a resposta é 4, 1, tá? Se você escreve desse jeito, faça na ordem. Então, aparece primeiro divisão, depois multiplicação, faz primeiro divisão, depois multiplicação. Mas essa não é a melhor forma de escrever. Quando você vai escrever, você tem que deixar mais claro possível, tá? Então, prefira sempre escrever divisão com esse tracinho aqui de fração, tá? Então, ou escreve desse jeito, se você quiser fazer primeira divisão, depois a multiplicação, ou escreve desse jeito se você quer fazer primeiro 3 vezes 2, depois você dividir, tudo bem? Mas o importante é que no nosso caso, independente de como você pensar, tá? O resultado aqui vai ser menos 5. Vamos agora para a próxima questão. Essa questão aqui, ó. Um comerciante possui 25 caixas com 40 azulejos cada uma. Um cliente comprou 95 azulejos ao preço de R$6 cada. Um outro arrematou o restante com desconto de R$1 por azulejo. O valor total da venda foi D. Então vamos ver primeiro quantos azulejos ele tinha. Ele tinha 25 caixas com 40 azulejos. Então eu vou fazer 25 vezes 40 para ver quantos azulejos ele tinha no total. Vamos lá. Se você quiser multiplicar o zero, pode multiplicar. Eu vou multiplicar por zero, não tem problema. Mas se você, como termina com zero, você pode só ter multiplicado por 4 e acrescentar o zero no final, tá? Mas eu vou multiplicar o zero aqui. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0. O 4 eu vou multiplicar, só que esse 4 não significa 4, significa 40, porque ele é uma dezena. Então eu coloco o 0 aqui para mostrar que é o 40 que está multiplicando o 5 e o 2, tá? E aí eu faço a multiplicação. 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 2 dá 8, com esse 2 dá 10. Então aqui dá 1000 azulejos. Então 25 vezes 40, 1000 azulejos esse comerciante tem.
Desses 1.000 azulejos, 95 ele vendeu ao preço de R$6, tudo bem? Então, olha só, 95 vezes R$6 cada. Quanto que ele ganhou nesses 95? Vamos ver. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 54, mais 3, 57. Ele ganhou 570 de dinheiro vendendo esses 95 azulejos. O resto ele vendeu com desconto de 1. Cuidado que ele não vendeu por R$1. Ele vendeu com desconto por 1. Se era 6, desconto 1, ele vendeu por quanto? Por 5. Quantos que ele vendeu por 5? Bom, ele tinha 1.000. Tira os 95 que ele vendeu para um cliente. Quanto que sobrou? 0 dá para tirar 5? Não. Peça emprestada, esse não tem. Peça emprestada, esse não tem. Peça emprestada. Então esse 1 vira 0. Empresta aqui, vira 10. Esse 10 agora tem como emprestar, vira 9. Empresta 1, vira 10 aqui. Esse 10 agora tem como emprestar, vira 9. Empresta 1, vira 10. 10 tira 5, 5. 9 tira 9, 0. 9 desce e aqui é 0. Não fica. Então, se ele tinha 1.000 azulejos, vendeu 95, 1.000 menos 95 dá 905. E esses 905 ele vendeu por quanto? Por R$5, que foi R$1 de desconto. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0, mais esse 2, 2. 5 vezes 9, 45. Então, nesses 95 azulejos que ele vendeu para o cliente 1, ele ganhou R$570. Os outros 905 azulejos que ele vendeu para o próximo cliente, ele ganhou 4.525. Quanto que ele ganhou no total? Vamos somar. 0 mais 5 dá 5, 7 mais 2 dá 9, 5 mais 5 dá 10, sobe 1, 4 mais 1 dá 5. 5.095 foi o total que ele ganhou. Ok? Vamos aí para a próxima questão. Ó. Quando eu tinha a idade que você tem hoje, nossas idades somavam 40 anos e a tua idade era 1/3 da minha. A minha idade hoje é... Então vamos pegar aqui a minha idade no passado, tá? A minha e sua idade no passado, ó, passado. Eu não sei a minha idade no passado nem a sua no passado por enquanto. Então vou chamar X, minha idade no passado, tá? Tudo por enquanto no passado. E o Y, a sua idade também no passado. Tudo no passado. O que eu sei? Que lá no passado, nossas idades somadas davam 40. Minha idade lá do passado com a sua idade lá no passado era 40. E eu sei também que a tua idade que você tinha, que é o Y, era 1/3 da minha idade. Então, se você pegar 1/3 e multiplicar pela minha idade, dava a sua idade. O que eu faço? Eu vou pegar aqui, nesse X mais Y igual a 40, e vou trocar esse Y por quanto? Quanto que é o Y? 1/3 de X. Vou trocar esse Y por 1/3 de X. Tá? Aqui é o seguinte, eu vou já multiplicar o X vezes 1, vai dar X em cima, tá? X vezes 1 dá X. Então vai ficar X sobre 3. Tudo bem? Então eu troquei o Y, que era a sua idade, aqui na fórmula a minha idade no passado mais a sua idade no passado não era 40. Eu troquei esse Y, que era a sua idade, por X dividido por 3. Por que X dividido por 3? Porque minha idade dividido por 3 era a sua idade. Então eu posso trocar o X dividido por 3, que é exatamente a sua idade. Agora, como que eu resolvo? Vamos fazer essa soma aqui? Aí é o seguinte, ó, embaixo, qual que é o denominador? Se não tem nada, está escondido 1. Qual que é o MMC entre 3 e 1? É 3. Agora, o que eu faço para somar a fração? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes x dá 3x. Mais, aqui, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1x, ou seja, dá x, igual a 40. O que eu vou fazer? Esse 3 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Aqui em cima é 3x mais x, dá 4x, concorda? 3 maçã mais uma maçã dá 4 maçã, 3x mais 1x dá 4x. E esse 3 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Quanto que é 40 vezes 3? Dá 40, 80, 120. Agora é só passar esse 4 que está multiplicando, dividindo, né? Ó, esse 4 passou dividindo. 120 dividido por 4 dá 30, né? Ó, porque 30 vezes 4 dá 120. 30, 60, 90, 120.
Então, esse x aqui é o que é esse x? É minha idade no passado. Só que nossas idades somadas lá no passado não dava 40? Dava. Minha idade no passado não era 30 que eu acabei de calcular? Era. Quanto que era a sua idade no passado? Eu passo esse 30 subtraindo, 40 menos 30, 10. Então, lá no passado, sua idade era 10, minha idade era 30. Qual que é a pergunta? Minha idade hoje, tá? Só que ele falou o seguinte, quando eu tinha a idade que você tem hoje, eu não tenho 30? Eu não tinha 30? Então, a idade que você tem hoje é 30, tudo bem? Quando eu tinha a idade que você tem hoje, quanto que eu tinha no passado? 30. Então, a idade que você tem hoje é 30. Então, se você tinha 10, hoje tem 30, passou quantos anos? Passou 20 anos, concorda? Se você tinha 10 e hoje tem 30, passou 20 anos. Se eu tinha 30, passou 20 anos, hoje eu tenho 50. Hoje eu tenho 50. Então, a resposta é 50 anos, tudo bem? Então, na minha conta, eu usei x, minha idade no passado, e y, sua idade no passado. Minha idade no passado era 30, sua idade no passado era 10. Só que ele fala assim, quando eu tinha a sua idade que tem hoje. Quantos anos eu tinha antes? 30. É a mesma que sua idade hoje. Então, você hoje tem 30. Se você tinha 10 hoje, você tem 30, 10 para 30 é 20. Quer dizer que passou 20 anos. E se minha idade no passado era 30 e já passou 20 anos até chegar nos dias atuais, 30 mais 20, 50. Essa é a sua idade hoje, ok? Vamos aí para mais uma questão. Após um aumento de R$400 no salário, Paulo passou a economizar 1/5 do seu novo salário e conseguiu comprar uma moto em 10 vezes. Então ele tinha um salário, aumentou 400, ele economizava 1/5 desse salário, desse novo salário, todo mês, e em 10 meses ele comprou uma moto de R$8.000. Ó. Se o valor foi de R$8.000, aí a pergunta é, qual era o salário antes do aumento? O que eu quero, o salário antes do aumento? Então eu vou chamar de x. X salário antes do aumento. Agora vamos lá. O x não era o salário antes do aumento? Aumentou quanto? 400. Qual que é o salário que ele ganhou agora? Agora ele ganha x, que era o salário antigo, mais 400. Ele não economizava 1/5 disso? Então eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 1/5. Esse é o salário dele agora, multiplicado por 1/5 é o quanto que ele economiza por mês. Ele ficou quantos meses juntando? 10 meses. Então isso daqui não é o tanto que ele economiza por mês? O que eu vou fazer? Multiplicar por 10 para ver quanto que ele economizou em 10 meses. Quanto que ele economizou em 10 meses? O preço de uma moto, que é R$8.000. Então, em 10 meses, ele economizou 1/5 do salário dele e isso deu a moto, que era R$8.000. Essa é a conta que a gente vai fazer. Então, aqui vamos multiplicar 10 vezes 1, que vai dar 10/5, entre parênteses, x mais 400, igual a 8.000. 10 dividido por 5 é 2. Então, aqui vai ficar 2, x mais 400, igual a 8.000. Vou fazer distributivo aqui, 8.000. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 400 dá 800, igual a 8.000. 2x igual 8.000, esse 800 somando passa para o outro lado, subtraindo. Então aqui vai ficar 2x igual... Quanto que é 8.000 menos 800? Vai dar 7.200, tudo bem? 8.000 menos 800, 7.200. Agora esse x passa dividindo por 2. Então agora eu tenho que fazer 7.200 dividido por 2, vai dar 3.600, né? Porque aqui 2 vezes 3 é 6, 7 tira 6 é 1, baixo 2. 2 vezes 6 dá 12, 12 para 12, 0, esse 0 desce e vem para cá, esse 0 desce e vem para cá, 3.600. Então, qual que era o salário antes do aumento? Aqui, ó, letra A, R$3.600. Vamos mais para uma questão aqui, ó.
essa questão. O número natural que multiplicado pelo seu sucessor ultrapassa 7 vezes o seu antecessor em 2 unidades. Então eu quero saber um número x, tá? Esse x eu quero saber qual que ele é. O que ele fala? Ó, um número natural, esse é o x, é um número natural, que multiplicado pelo seu sucessor, o que é o sucessor? É ele mais 1. Ou seja, se você pegar o x e multiplicar por ele mais 1, pelo seu sucessor, tipo 4, qual que é o sucessor do 4? É 4 mais 1, 5. Qual que é o antecessor do 4? É 4 menos 1, que é 3, tá? Então, se você pegar um número que você não sabe qual que é e multiplicar pelo sucessor, quem que é o sucessor? É ele mais 1, x mais 1, multiplicado por ele, ultrapassa em 7 vezes o seu antecessor em 2 unidades, ou seja, ele vai ser igual o seu antecessor, quem que é o antecessor? É esse x menos 1, multiplicado por 7, só que se você pegar o antecessor e multiplicar por 7, ele ainda não chega nesse produto, você ainda tem que somar 2. Aí sim, se você pegar o antecessor e multiplicar por 7, somar 2, aí você chega no produto desse número vezes o seu sucessor. Vamos fazer aqui a distributiva primeiro, ó. X vezes x, x vezes 1. X vezes x é x quadrado, x vezes 1 é 1x, que é x, né? Agora a distributiva do 7. 7 vezes x dá 7x, 7 vezes menos 1 dá menos 7 mais 2. Vamos passar todo mundo para esse lado aqui, ó, porque eu já vi que vai dar uma equação do segundo grau. Vou usar Bhaskara. Aqui o x quadrado fica aqui, o mais x fica aqui. Esse 7x passa para esse lado, menos 7x, porque se não tem sinal é mais, então ele vai passar subtraindo. Esse menos 7 passa para cá mais 7. Esse mais 2 passa para cá menos 2. E do lado de lado igual, não sobrou nada. Então aqui ficou x quadrado. 1x com menos 7x, se você tem 1x, uma maçã, e está devendo 7, você fica devendo 6 maçãs, né? 1 menos 7 é menos 6. Então, se você tem 1x menos 7x, dá menos 6x. E aqui 7 menos 2 vai dar 5. Agora vamos usar o Bhaskara. O Bhaskara é o seguinte, lembrando, quem que é o A? Ó, o A é o que acompanha o x quadrado, que é 1. Quem que é o B? É o que acompanha o x, que é o menos 6. Quem que é o C? É o termo sozinho, que é o 5. O Bhaskara é o seguinte, ó, primeiro a gente calcula o delta. Delta igual B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o B? É o menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A é 1, o C é 5. Aqui, 6 ao quadrado é 36, negativo elevado a par dá positivo. Então fica 36. Né? Ou você pode também fazer o seguinte, menos 6 ao quadrado vai ficar o quê? Menos 6 vezes menos 6, né? 6 vezes 6 dá 36, produto de negativo com negativo dá positivo. Então vai dar 36 positivo de qualquer jeito que você pensar ali. E aqui, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, menos com mais na multiplicação dá menos, menos com mais na multiplicação dá menos. Então vai ficar 36 menos 20, que dá 16. Próxima etapa do Bhaskara é o seguinte, próxima fórmula, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então é o seguinte, vai ficar menos, quem que é o b? É o menos 6, mais ou menos raiz de delta, quem que é o delta? 16, dividido por 2 vezes a, quem que é o a? 1. Então vai ficar o seguinte, menos com menos dá mais, então vai ficar 6 positivo, mais ou menos raiz de 16, 4, 2 vezes 1, 2. Agora a gente vai ter duas opções, o x uma linha, o x duas linhas. Em um eu uso mais, outro uso menos, né? Vamos usar mais primeiro? 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. No outro eu uso menos. 6 menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então a resposta é 1 ou 5. Olha aqui, ó. A resposta é 1 ou 5. Ah, professor, não lembro de equação do segundo grau de forma de Bhaskara. Não tem problema. Se você não lembra de forma de Bhaskara, eu vou deixar aqui uma aula que eu falo só sobre equação do segundo grau, função do segundo grau e forma de Bhaskara, tá? E aí você pode ir lá relembrar esse conteúdo. Vamos aqui, então, para a nona e penúltima questão desse vídeo, tá? Faltam só duas questões. Nona questão. Ó, se a minha função f de x é o seguinte, raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 10 dividido por x ao cubo menos 7, então qual que é o valor de f de 2?
Como eu quero o f de 2, eu vou trocar todos os meus x por 2. Então vai ser raiz cúbica de x ao quadrado. No lugar do x, 2. 2 ao quadrado. Menos 3 vezes x, troca o x por 2. Mais 10. E aqui embaixo, x ao cubo troca o x por 2. 2 ao cubo menos 7. Então isso daqui vai ficar igual a raiz cúbica. Quanto que é 2 ao cubo? É 4. Menos 3 vezes 2, 6. Mais 10. E embaixo, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Menos 7. Aqui vai ficar raiz cúbica, que eu vou fazer já direitinho. Ó. 4 tira 6, se você tem R$4 e está devendo 6, esses R$4 não é suficiente para pagar sua dívida. Você fica devendo 2, cuidado? Concorda? 4 menos 6 dá menos 2. Então, vamos colocar menos 2, depois a gente faz com mais 10, para a gente fazer passo a passo. E embaixo, 8 menos 7 é 1. Que vai ficar igual raiz cúbica. Menos 2 mais 10. Se você está devendo 2 e tem R$10, consegue pagar a dívida inteira? Sim, e ainda sobra 8, né? Menos 2 mais 10 é 8, dividido por 1. 8 dividido por 1 é 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Por que raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8, né? Então, a resposta é essa função, ó, que é igual a 2. Então, a função é igual a 2. Agora sim, vamos aí para a última questão, 10ª questão. Aí, do exercício de apoio 3 da semana 4 de matemática básica. Olha aqui, ó. 3 amigos possuem juntos uma quantia de R$910. Então, se você somar os valores que os 3 têm, é R$910. O primeiro possui a metade que possui o segundo e este a metade que possui o terceiro. O valor de cada amigo é... Então, vamos chamar aqui, ó. X é o que o primeiro amigo tem. Y é o que o segundo amigo tem. Z é o que o terceiro amigo tem. Ele fala que o primeiro tem metade do que tem o segundo. Tudo bem? Então, o primeiro tem o que o segundo tem dividido por 2. Tá? Ó, o primeiro tem metade do que tem o segundo. E o segundo tem metade que tem o terceiro, tá? Então, o y aqui, ó, ele tem metade do que tem o terceiro. Então, se você pegar o terceiro e dividir por 2, vai ter ser o que tem o segundo. E lembrando que se você somar o que tem o primeiro mais o que tem o segundo mais o que tem o terceiro, dá exatamente 910. O que eu vou fazer? Com essas duas informações que ele deu, eu vou substituir tudo aqui de forma que sobre só uma letra. Aqui tem 3 letras por enquanto, x, y, z. Vai sobrar só uma letra. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo como sendo y. Tudo bem? Olha só, o x já dá para trocar por y sobre 2. Então, esse x já dá para trocar por y sobre 2. O y vai manter. Agora, vai faltar o z trocar por y. Eu não tenho que o y é igual a z sobre 2? Só que isso daqui não é equivalente. É o seguinte, vou passar esse 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ele passa para o outro lado multiplicando o y. Então, olha só, o z é igual a 2y. Então, vou trocar esse z por 2y. Olha só que legal. Ficou só y. Agora, eu vou conseguir saber quanto que tem o segundo amigo. Vamos lá, aqui, ó. Embaixo é 1, aqui embaixo é 1. Se não tem nada, é 1. Qual que é o MMC entre 2, 1 e 1? É 2. Então, vamos lá. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1, vezes y, dá y. Segundo, 2 dividido por 1 é 2, vezes y, 2y. Na terceira fração, 2 dividido por 1 é 2, vezes 2y, 2 vezes 2 dá 4y. Igual a 910. Aqui, y mais 2y, 3y, 3y mais 4y, 7y. E esse 2 passa, ele está dividindo, passa multiplicando. Vamos continuar aqui, ó. 7y igual 910 vezes 2 dá 1820. Agora eu vou passar esse 7 dividindo. Vamos fazer aqui, ó, 1820 dividido por 7. O 1 não posso pegar, mas posso pegar 18, né?
7 vezes 2 dá 14, vezes 3 é 21, passa, então é 2. 7 vezes 2 dá 14, 18 tira 14, 4, desce o 2. 7 vezes 6, 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 6 é 42, né? Tira 42, dá 0, esse 0 desce e vem para cá. Então o y tem quanto? 260. Tudo bem? Então esse é o y 260. O segundo amigo tem 260. Ó, já não é 280, já não é 300, já não é 240, já não é 320. Sobrou só esse, tá? Então só daqui eu já sei que é a resposta aí. Mas vamos ver se o primeiro amigo tem realmente 130? Aí a gente vem aqui, ó. O x não é igual a y sobre 2? E o y não é 260? Então troca aqui o y por 260. 260 dividido por 2 dá 130. Verdade. Então o primeiro amigo é 130. Segundo tem 260, verdade. O primeiro amigo é 130. Porque o primeiro não tem metade que tem o segundo? Metade de 260 é 130. E esse daqui não tem metade do que tem o terceiro? O que é o dobro de 260? É só você olhar aqui, ó. O z não é igual a 2y? Sim. Troca aqui o y por 260. Quanto que é 260 vezes 2? 520. Então o z é igual a 2 vezes o y é 260, então é 2 vezes 260, que é 520. Então é verdade, ó, 520, metade de 520 é 260, metade de 260 é 130. Então aqui a gente tem aqui, ó, os três amigos possuem aí R$910. E com isso finalizamos essas 10 questões. Abraços e bons estudos a todos.